Olá, graça e paz, que a paz do Senhor, Deus, esteja com cada um de vocês, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Muito bem, meus irmãos, hoje falaremos de um tema muito importante, um tema maravilhoso, que é pertencer ao reino de Deus. Como é maravilhoso pertencer ao reino de Deus, né? Só aqueles que pertencem a esse reino, que tem Jesus Cristo habitando em seu coração, que tem o Espírito Santo habitando dentro de cada um, né? Sabe que sensação maravilhosa é fazer parte desse Senhor, né? Fazer parte do reino de Deus. Veja o que diz Jesus Cristo em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus não vai invadir seu coração, meu irmão. Jesus não vai invadir sua vida. Você é livre para decidir o que quer da vida. Mas se você quer pertencer a esse maravilhoso reino de Deus, é necessário que você aceite Jesus como seu Salvador, para que Ele habite em você, que você receba o Espírito Santo e possa fazer parte dessa maravilhosa família de Cristo e ter a verdadeira paz que só o Senhor pode dar. Meus irmãos, nesse momento eu vou colocar um louvor para a gente ter um breve momento de meditação. Gostaria que você elevasse seus pensamentos a Deus, elevasse seus pensamentos a Jesus nesse momento, pensando sobre sua vida, sobre essa paz que você tanto anseia, que todos nós ansiamos, né? E precisamos. Que você reflita, meu irmão, que você busque esse reino. Converse com Jesus nesse momento, converse com Deus nesse momento e já voltaremos com a mensagem dessa semana. Glória a Deus, meus irmãos, minhas irmãs. Como é bom, como é maravilhoso, né? Quando Jesus Cristo vem, habita em nosso coração, que a gente possa receber um novo coração, que possamos, né, tirar as coisas ruins que tem em nosso coração. E só Jesus Cristo pode fazer isso, meu irmão. Só Ele tem esse poder para nos tirar das trevas, do pecado, da escravidão, meus irmãos. Porque muitos de nós, grande parte das pessoas, elas hoje são escravas do pecado. Elas estão presas ao seu cotidiano, ao seu trabalho,
a sua vida cotidiana e elas não buscam esse reino, elas não dão espaço para que Jesus habite em seu coração, para que ele se manifeste em glória, para que você realmente possa conhecer esse verdadeiro reino de Deus que está em nós. Meus irmãos, muito bem, esse louvor foi muito bom, foi muito edificante, mas vamos à mensagem da semana. Aqui eu vou começar falando, meus irmãos, de um texto bíblico muito importante, é o primeiro versículo da Bíblia Sagrada, Gênesis 1:1. Diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então Deus criou todo esse universo grandioso, imensurável, né? O homem não tem capacidade ainda de medir o tamanho e a dimensão do nosso grande universo, com esses milhares de estrelas, de galáxias, né? Essa estrela que nós vemos, o nosso Sol maior aqui, é uma das estrelas desse grande universo que Deus criou. Deus criou a Terra e colocou aqui o homem, nós, feitos à sua imagem e à sua semelhança. Deus nos criou, meus irmãos, para brilhar. Deus nos criou para ser seu representante aqui na terra, para vivermos com Ele em plenitude, em paz, sem maldade e sem ruindade. Mas eu não entendo, né? A gente não entende as coisas de Deus, elas fogem do nosso entendimento, né? Mas por algum motivo o homem desobedeceu a Deus, meus irmãos, e ele caiu. E Deus avisou, Deus foi amoroso, Deus falou, Deus explicou toda a situação. Deus criou um homem inteligente, Adão, super inteligente, deu a ele a autoridade de dar nomes a todos os animais da face da terra, a reinar sobre a face da terra, juntamente com Eva, para proliferar, né, para habitarem esse planeta em harmonia, em paz. Mas infelizmente foi desobedecido uma ordem de Deus e o pecado entrou nesse mundo. E o pecado judia de nós. Desde essa época, o pecado nos faz sofrer. O pecado nos afasta de Deus. Deus é santo, meus irmãos. A partir do momento que o homem escolheu o caminho errado, ouviu a voz de Satanás, o enganador, que até hoje está enganando pessoas, né? Falando coisas que não procedem da palavra de Deus. Por isso é muito importante buscarmos conhecimento na palavra de Deus, oração na presença do Espírito Santo, nos abrir para receber esse grandioso Espírito Santo de Deus, para que ele nos dê discernimento, meus irmãos. Esse mundo, ele está ocupando a nossa mente, ocupando o nosso tempo com coisas que realmente nos afastam de Deus, nos tornam cada vez mais escravos desse pecado, escravos do trabalho, e aí você vai da comida, das doenças, de tudo. Tem pessoas que estão vivendo bem, distraídas com esse mundo, mas quando chegar o momento, porque aqui não é o paraíso, meu irmão. Certo dia desse, um parente próximo falou que aqui é o paraíso. Eu falei que não, meu irmão, aqui não é o paraíso. Pode até estar sendo bom para você nesse momento, mas aqui nós estamos vivendo uma vida que a qualquer momento podemos ter tribulações graves, podemos ter dores graves, podemos ter dores até mesmo, parece que até nem suportaremos, mas claro, Deus nos suporta, Deus nos dá consolo, né, nesses momentos difíceis. O paraíso, ele nos aguarda, nós perdemos no início da história humana. Mas Jesus Cristo, Filho de Deus, o próprio Deus, veio até a terra e morreu, meu irmão, na cruz do Calvário, para ser o Cordeiro que tira o pecado do mundo, para nos salvar, nos resgatar e nos trazer o reino de Deus já, agora, aqui na terra. Eu e você, meu irmão, temos acesso ao reino de Deus. Não precisamos esperar quando Jesus voltar e a gente for viver eternamente com Ele no paraíso. Já podemos sentir esse gostinho, já podemos ter o direito de sentir esse gostinho do que é o reino de Deus. Certo, meus irmãos? Mas gostaria de abrir então com Gênesis para mostrar que nós pertencemos a um grande Deus, Criador dos céus e da terra. Aqui em Salmo 136, versículo 1, meu irmão, diz o seguinte, ó: dei graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. O amor de Deus é eterno, meu irmão. Deus é amor, tanto é que Ele se fez carne e habitou entre nós para ser o Cordeiro
que nos salvou, né? Que a partir desse momento, você crendo em Jesus, que Ele é o nosso Salvador, sendo batizado, você será salvo. Creia em Jesus Cristo, receba Ele em seu coração e siga os caminhos, siga os passos dele. Para isso, meu irmão, é necessário que você leia as Escrituras, medite na Palavra de Deus, compartilhe com irmãos dessa maravilhosa sensação de pertencer ao reino de Deus. Meus irmãos, aqui o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso é o reino de Deus, meu irmão. Não é comida, não é você comer maravilhas aí, banquetes, né? Não é isso o reino de Deus. Você viver bem, se alimentar, ter isso faz parte da vida, claro, mas não é o reino de Deus. Você beber à vontade, essas festas, tudo isso não é o reino de Deus. O reino de Deus é justiça, meu irmão. Você ser justo. Existe a justiça na terra, existe a justiça divina, que é muito mais ampla, porque Deus conhece o coração de cada pessoa, meu irmão. E o homem não tem esse poder. O homem busca meios psicológicos e todo tipo de coisas, de perguntas, de sondar, para tentar descobrir as intenções da humanidade. Mas Deus não. Deus conhece cada um de nós, pelo coração. Então a justiça de Deus é isso. Nós temos que ser justos, meus irmãos. A justiça é você não fazer o mal para ninguém, você ser justo. Você não desejar o mal do próximo, você amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É você respeitar as leis, respeitar a sociedade, respeitar a natureza, respeitar a vida e adorar ao Senhor, respeitar os seus estatutos, se render ao nosso grande Criador, ao nosso grande Deus. E aí a paz e a alegria, né? Então, é justiça, paz, a verdadeira paz que só Jesus nos dá. A paz que excede todo o entendimento, porque a paz que nós buscamos aí no mundo, né, através de meditações, através de viagens, de férias, de festas, de todo tipo, né, que tem hoje, as pessoas buscam a paz, mas as pessoas estão vivendo vazios existenciais, né? Vazios profundos, porque está faltando o Espírito Santo dentro dessas pessoas, da grande maioria das pessoas. Então precisamos, meus irmãos, buscar a presença de Deus, para termos essa verdadeira paz e alegria que só tem quem já conhece a Jesus. Aqui em Romanos 14, 17, você vai encontrar esse texto muito importante, meu irmão, sobre o reino de Deus. Mas vamos prosseguir aqui. Aqui nós temos uma passagem muito bonita, meus irmãos, em Lucas, capítulo 17, dos versículos 20 e 21, onde os fariseus, os homens cultos da época de Israel, que conheciam toda a lei ao pé da letra, eles eram ali responsáveis por julgar as pessoas, né? As pessoas, se elas estavam realmente cumprindo a lei, exercendo aquele papel que era designado a cada um. E eles conheciam demais. E eles chegaram até Jesus, certa vez, versículo 20, certa vez tendo sido interrogados pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível. Se vocês estão esperando o reino de Deus, provavelmente o fariseu, o povo de Israel, esperava um rei em majestade e glória, que reinasse sobre Israel, que acabasse com os seus inimigos, né, com o poder, né? Eles estavam sob o domínio do Império Romano. Então eles acreditavam que o grande Jesus Cristo, que o reino de Deus seria isso. Mas não. Aí o que Jesus fala para ele aqui, né? O reino de Deus não vem de modo visível. Nem se dirá, no versículo 21, aqui está ele, ou lá está. Porque o reino de Deus está entre vocês. Você está vendo, irmão? O reino de Deus está entre vocês. Naquela ocasião, meu irmão, Jesus estava ali, na frente dos fariseus, junto com seus discípulos, com todos aqueles seguidores, né? Então Jesus estava dizendo para aquelas pessoas que o reino de Deus já estava entre eles. O reino de Deus está entre vocês. E eles não perceberam o que Jesus disse. Jesus era o reino de Deus. Ele não veio com grande poder e glória como virá na sua segunda vinda.
ele veio de forma humilde, ele veio como cordeiro, ele veio para salvar, mas não salvar desse mundo aqui. Não querer implantar um reinado terrestre aqui na terra e reinar sobre pessoas corruptíveis como nós. Jesus veio para nos salvar da segunda morte, para que tenhamos uma vida eterna com Ele, meu irmão. Na eternidade, a nossa vida aqui é muito rápido. O próprio Bruce Lee, que não tem nada a ver com o cristianismo, o rei das artes marciais aí, ele disse, a vida é fugaz, a morte uma certeza. É isso aqui, meus irmãos, a vida é fugaz, a morte uma certeza. Todos estamos passando por aqui, alguns viverão próximo de 100 anos, mas alguns viverão 50 anos, outros 30, infelizmente outros menos. Essa é a realidade nossa, meu irmão. Então Jesus não veio para nos salvar aqui, Ele veio para nos salvar da segunda morte, para que vivamos eternamente com Ele no reino de Deus. Nós podemos ter aqui já uma sensação dessa maravilhosa presença de Deus em nós. E quando Jesus falou aqui que o reino de Deus estava entre vocês, é porque Jesus estava ali. Mas quando Jesus subiu, ascendeu aos céus, Ele enviou o Espírito Santo para que habitasse agora, não entre nós, mas em nós. O Espírito de Deus habita em nós, meus irmãos. E o Espírito Santo em nós é o reino de Deus que está vivendo dentro de cada um de nós. Que aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E isso é que dá, meu irmão, essa maravilhosa sensação de pertencer ao reino de Deus, que te tira todo o problema. Não é que você vai ficar assim, meu irmão, livre de tudo de mal que existe nesse mundo. Todo mal vai continuar existindo. Você vai continuar sentindo dor, você vai estar sujeito a doenças, você vai estar sujeito a qualquer problema que existe nesse mundo, enquanto você estiver nesse corpo corruptível. Mas o que eu quero dizer para você, meu irmão, que Jesus Cristo estando dentro de você, o Espírito Santo habitando em você, Ele vai te livrar Ele já livra todos nós, seres humanos. Mesmo aqueles que não são salvos, que não aceitaram Jesus, ainda são livrados por esse grande amor e por essa grande misericórdia que Deus tem com cada um de vocês, cada um de nós. Mais ainda, quando você aceita Jesus, quando você é considerado filho de Deus e passa a pertencer a esse reino. Com certeza seremos livrados muito mais. Deus vai nos dar muita atenção, vai passar a ouvir mais as nossas orações, vai passar a nos atender, a ter um cuidado especial com seus filhos. Mas nada impede, meu irmão, de acontecer qualquer coisa. Mas aquela sensação de que Deus está com você, aquela paz que você sabe que vai passar por aquilo, porque Jesus está com você, e que se o pior acontecer, você sabe para onde vai. Essa paz, essa certeza é que te dá alegria, te dá leveza, meu irmão, para superar todos os obstáculos que a vida vai nos oferecer aqui. Lá nos céus, quando vivermos lá, parece até um conto de fada, meu irmão. Dizer que lá não vai existir doença, não vai existir dor, ninguém vai chorar, as lágrimas serão secadas por Jesus. Parece até um conto de fadas, mas não é, meu irmão. Deus fez a coisa assim. Nós éramos para ter vivido dessa forma. Você imagina, Adão viveu quase 1000 anos, 970 anos. Era um homem gigante, muito maior que nós hoje. Forte, inteligente. Infelizmente caiu a serpente, que era Satanás, representado por uma serpente, incorporou, né? O espírito ruim incorporou aquela serpente, se manifestou e desviou, né? Colocou ali uma ambição no coração do ser humano, dizendo a Eva que se ela comesse daquele fruto, ela seria como Deus. Mas o que é o ser humano querer ser como Deus, meu irmão? É como eu ouvi essa semana pelo pastor Robson Aleixo, da Igreja Adventista, no programa Fé para Todos. Nós não temos condições de fazer um coração bater. Como que nós queremos ser como Deus? Nós não temos condições de fazer nem o nosso coração bater, se não for Deus que está nos permitindo a vida aqui, controlando a nossa respiração de forma automática. Nós não temos condições de fazer um coração bater. Deus faz todo o universo funcionar em perfeita sincronia, meu irmão. 8 bilhões de pessoas hoje estão vivendo e sendo controladas por Deus, mesmo as pessoas ímpias. Quanto mais, claro, as pessoas salvas. Então, é isso, meu irmão, que a gente tem que estar atento, né? Bom, vamos continuar aqui na palavra de Deus. Nós temos aqui
mais um texto, meu irmão, aqui, ó, em Salmos 145, dos versículos 10 e 12, aqui, ó. Rendam-te graça todas as tuas criaturas, Senhor, e os teus fiéis te bendigam. Eles anunciarão a glória do teu reino, eles anunciarão a glória do teu reino, do teu poder, para que todos saibam dos teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino. Então nós, meus irmãos, somos responsáveis por falar desse reino de Deus a todas as pessoas. Nós precisamos falar desse poder, dessa maravilhosa sensação que nós sentimos sendo salvos em Jesus Cristo. É isso que devemos propagar ao mundo, meus irmãos. Muitas pessoas precisam conhecer essa verdade. Jesus quer nos usar a nossa voz, para nós chegarmos às pessoas e elas ouvirem a voz de Deus, ouvirem a voz de Jesus, sentirem Jesus bater no seu coração. Deus é o que coloca o sentimento no coração de cada pessoa, mas a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Nós temos que passar a palavra de Deus, meus irmãos, para que pessoas conheçam essa verdade, se rendam a Jesus e possam ser salvas. Quando todas as pessoas desse mundo conhecerem Jesus Cristo, com certeza Ele voltará, meus irmãos, e acabará com tudo isso que nós estamos vivendo nesses momentos. Então é muito bonito esse Salmo 145, né? Os versículos 10 e 12. E para finalizar, meus irmãos, nós temos aqui um versículo muito importante aqui, ó, falando sobre esse reino de Deus, essa maravilhosa sensação de viver o reino de Deus dentro de nós, de podermos ter o poder que emana de Deus para curar pessoas enfermas, meus irmãos. É maravilhoso quando a gente usa esse poder que Deus nos concede, são os dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo, que é o reino de Deus dentro de nós. Nós podemos usar todos os dons que Deus nos deu, cada um. Você tem um dom, meu irmão. Todos têm um dom. Uns têm o dom de falar, outros têm o dom de cantar, outros têm o dom de organizar a palavra de Deus, como que ela vai ser pregada, difundida. Outros têm o dom de dar apoio para os irmãos que estão na linha de frente. Outros é missionário. Outros, enfim, todo dom, desde o cuidado de uma casa, a pessoa gostar e ter o talento e a vontade de fazer, até aquele que desenha uma casa, até aquele que projeta a tecnologia. Todos temos um dom e devemos usar esse dom para a honra e para a glória de Deus. Foi para isso que nascemos. Esse é o nosso maior propósito, meu irmão. Ter o reino de Deus dentro de nós e servirmos a esse maravilhoso Senhor. Então olha só o que diz aqui em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, meu irmão. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja, meus irmãos, que importante esse versículo de 1 Pedro aqui, né? Vocês, porém, são geração eleita, nós somos povo eleito. Deus nos elegeu seus filhos, meus irmãos. Através de Jesus Cristo, nosso Salvador, Deus nos considera seus filhos. Temos o sacerdócio real, não precisamos mais de sacerdote para interferir por nós. Nós somos sacerdotes agora. E por isso temos responsabilidades, meus irmãos, de orar uns pelos outros, de orar por essa humanidade que está em trevas, para que eles se rendam à luz, para que a luz venha. Devemos orar, devemos ser sal para essa terra, devemos ser luz para esse mundo. Isso é ser sacerdócio real. Pertencemos ao reino celestial, ao reino de Deus, ao reino do Rei sobre todas as coisas. E devemos orar e proclamar o Evangelho do Senhor. Somos uma nação santa, meus irmãos, devemos viver em santidade, não devemos se misturar com o mundo, não devemos sentar na mesa dos escarnecedores. Não é que isso seja discriminação, meu irmão, mas é que não podemos ser igual. Quando as pessoas falam qualquer coisa no mundo, você não concorde com elas, você não ria com elas. Como acontece no dia a dia, a gente percebe. Que vocês sejam diferentes, que as pessoas possam notar que nós somos pessoas diferentes, santificadas pelo poder do Espírito Santo. Povo exclusivo de Deus. Nós somos uma exclusividade desse Deus. Isso é muito maravilhoso, meu irmão.
Saber que Deus tem exclusividade por nós, que Deus se importa com cada um de nós. Somos todos diferentes uns dos outros, mas através de Jesus Cristo podemos ser considerados irmãos em Cristo. E através de Jesus Cristo podemos ser considerados filhos de Deus. E com isso, meus irmãos, pertencemos a esse grande reinado, a esse grande Criador imenso, que se Ele aparecer na frente de qualquer um de nós, esse grande Deus, Ele nos consome com toda a sua energia. Nós não podemos, meu irmão, com esse corpo corruptível, estar na presença de fato de Deus ali. Podemos sim receber o Espírito Santo de nós, dentro de nós. Podemos sim receber Jesus através do Espírito do reino dele. Mas um dia teremos um corpo glorificado, corpo transformado. E aí nós poderemos estar na presença de Jesus Cristo. Toda a eternidade, vivermos junto dele. Esse mal não existirá mais. Esse planeta Terra não existirá mais como ele é hoje. O mar não existirá mais. Novos céus e nova terra se farão. Jesus nos prometeu, meu irmão, tudo que a palavra de Deus prometeu, tudo que os profetas profetizaram desde o início da civilização humana até agora, tudo foi cumprido. Não há nada que deixou de ser cumprido pelos profetas. Estamos na parte final da humanidade. Estamos vivendo os últimos tempos, meus irmãos. Os últimos dos últimos tempos. Somos os responsáveis por passar a mensagem de Deus, do reino de Deus, a todos esses povos que estão aí hoje, como nos tempos de Noé, que se davam a casamento, comiam e bebiam, né? E Noé avisando que o mundo iria acabar. O dilúvio, né? Hoje nós estamos aqui, anunciando o Evangelho de Cristo, já presenciando e tendo a oportunidade de viver o reino de Deus. E passar isso, sermos luz para esse mundo, sermos sal para essa terra, meus irmãos. É isso que devemos procurar, é isso que devemos buscar no Senhor, que o Senhor Jesus nos use, cada um de vocês, meus irmãos, para o maior propósito, que é servir a Ele, tá? Que é falar de Deus onde quer que você vá, onde quer que você trabalhe, que você possa ser diferente, que você possa falar desse grandioso Deus, tá certo, meu irmão? Então essa é a mensagem de Deus, né? Para anunciar, olha só, nós somos tudo isso aqui, finalizando aqui o 1 Pedro 2,9, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Nós não vivemos mais em trevas, nós não vivemos mais sob o domínio desse mundo, né? Do príncipe das potestades do ar. Vivemos agora sob o domínio de Jesus Cristo, Rei dos Reis, Príncipe da Paz, Senhor dos Senhores. Esse grande Rei que voltará em grande poder e glória para resgatar o teu povo. Que nós, meus irmãos, estejamos preparados para esse grande dia. Seja vivos como estamos, seja acordando, ressuscitando da morte, dessa primeira morte que passaremos aqui, para a vida eterna com Ele. Que cada um de vocês, meus irmãos, que eu possa encontrar cada um de vocês um dia lá, e que você que está assistindo esse vídeo possa dizer: meu irmão, eu assisti a teus vídeos lá, eu vi a tua mensagem, agora estamos aqui juntos e podemos viver eternamente juntos. Seremos como Deus, no sentido de que viveremos eternamente com Ele. Claro, até cometi um erro falar que seremos como Deus no sentido de eternidade, mas Deus sempre será nosso grande Criador, meu irmão. Nós seremos sempre filhos dele, né? Considerados filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. Nós somos muito importantes, meus irmãos, muito importante. Tem milhares e milhares de anjos nos céus, mas Deus nos considera seus filhos. Que Deus nos abençoe, meu irmão, que você possa vir e fazer parte desse maravilhoso reino de Deus. E você tenha essa sensação que todos nós temos. Que Jesus nos abençoe, que Deus esteja com cada um de vocês e que tudo corra bem durante essa semana, né? E que na próxima semana possamos estar aqui novamente falando um pouco mais da mensagem do Senhor. Um abraço, meu irmão, e até lá. Tchau, tchau.